Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão. Hoje nós vamos conversar com Rossano Sobrinho, ele que é natural de Espera Feliz, em Minas Gerais, escritor, psicanalista, terapeuta com formação transpessoal pelo Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, professor pós-graduado em psicopedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, autor aí de 25 livros sobre saúde emocional, espiritualidade, é comentarista no Manhã Boa Nova, toda quinta-feira, aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, idealizador também do canal Espírita da Renovação do YouTube, tem realizado palestras e seminários em diversas cidades brasileiras e concedendo entrevistas a programas de rádio, TV, web TV, divulgando seus livros. É coordenador do grupo Evangelho na Sociedade Espírita, Paz, Amor e Caridade, em Espera Feliz, Minas Gerais, e ele está lançando agora um livro, A Ditadura da Bíblia, na editora do Conhecimento. Rossano Sobrinho, gratidão por estar junto com a gente aqui no programa Sensibilidade. Amigo Damião, que alegria por essa oportunidade da gente prosear um pouco, né? Eu aqui das Minas Gerais, papeando um pouco sobre o nosso novo trabalho, que tem nos felicitado muito. O público, os leitores já estão dando um feedback muito rápido sobre o livro. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, batendo essa bola, porque você é um carisma, uma energia maravilhosa, de alegria, de acolhimento e de sensibilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rossano. Vamos então falar deste livro, né, do seu novo livro, A Ditadura da Bíblia. E você dedicou esse livro, o seu novo livro, aos líderes religiosos sinceros. Pode, então, falar algo sobre isso com a gente? Vamos começar por aí. Rossano Sobrinho. Damião e queridos amigos, falar da Bíblia é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um livro que fundamenta muitas religiões sérias, importantes, tradicionais. Então, como a gente vai tocar em temas muito sensíveis, delicados e complexos, eu decidi dedicar a obra aos religiosos sinceros, padres, teólogos, pastores, líderes espíritas, umbandistas, todas as pessoas que estudam, que leem de alguma forma a Bíblia, porque é uma forma também de manifestar o meu respeito, a minha consideração pelos líderes sérios que buscam a verdade acima dos próprios interesses. Porque em todos os guetos religiosos há pessoas sérias, há pessoas comprometidas com a verdade. Porque o livro traz reflexões sobre como a Bíblia é utilizada para manipular, muitas vezes, consciências, né? Para ditar a vida dos outros segundo a interpretação do indivíduo, do líder, né? Então, eu decidi dedicar o livro àqueles religiosos que têm um compromisso com a verdade, com a humanidade, com o progresso, com o desenvolvimento do Evangelho na Terra, com a construção do Reino de Deus. Conta pra gente, Rossano, você começa o livro, né, contando a sua experiência como uma jovem evangélica que te procurou exaltada, nervosa, e detalhe, né, ela estava com a Bíblia na mão. Conta um pouco disso pra gente, Rossano. Essa experiência que me levou ao prefácio da obra, né, e dentro dessa temática. Foi muito interessante, assim, uma jovem me contatou pelo Instagram e solicitando uma conversa. E como eu sou terapeuta, atendo pessoas de todo lugar, eu perguntei, mas você quer uma sessão terapêutica? Não, quero uma conversa, mas é sobre religião. E como sou espírita e as pessoas nos procuram
para conversar assuntos também espirituais. Eu falei, então tá, olhei na agenda, tinha uma lacuna, eu falei, olha, eu tenho meia horinha para a gente conversar um pouco sobre o que você precisa, porque você disse que quer conversar sobre religião. E ela chegou, eu a atendi aqui no consultório mesmo, ela chegou com a Bíblia bem grande assim na mão, e eu lembrei de Chico Xavier, porque Chico Xavier tomou uma coça uma vez de uma Bíblia. Ele orientou uma pessoa que, quando o espírito incorporasse nele para ser orientado, que o companheiro aplicasse o evangelho. E aí, Damião, quando o espírito incorporou, usando essa palavra bem popular, o rapaz sentou o evangelho na cabeça, a Bíblia na cabeça do Chico, e o Chico ficou uns dias sentindo até dores na coluna e tal, e na cabeça. E quando ela chegou, a jovem chegou ao consultório com aquela Bíblia gigante, muito sisuda, muito séria, e eu lembrei do Chico, falei, será que eu vou ser a segunda pessoa a tomar uma coça de Bíblia na cristandade? Que honra seria, né? Mas eu sei que ela chegou e ela disse o seguinte, isso me assustou. Ela disse assim, uma amiga minha segue você no Instagram e repostou uma postagem sua sobre Jesus. E eu vim aqui te dizer que você não pode usar o nome de Jesus, porque você não é cristão e o espiritismo não é cristão. E aí, Damião, ela começou a pregar. Ela pregou durante uns 20 minutos, eu fiquei ouvindo atentamente, olhei assim atentamente, parecia que a companheira nem estava sozinha, sabe? Ela estava muito tensa. E depois de 20 minutos eu pedi a palavra e conversei com ela seriamente. Falei, querida, nós estamos num país democrático, né? Jesus não é uma propriedade de um gueto religioso, de uma religião. E como espírita, nós somos cristãos, porque a máxima, a proposta de Jesus é amar. Para nós espíritas, o entendimento é, se você ama, você está em sintonia com Cristo e com Deus. E ela me pregou muito a partir de textos de Paulo, e eu disse a ela, você segue o paulinismo, que tem certos conceitos que não são exatamente os mesmos de Jesus Cristo. E até citei uma passagem em que um doutor da lei perguntou a Jesus o que era necessário para entrar, para herdar a vida eterna. E Jesus não falou, você tem que me aceitar como seu Senhor e Salvador. Jesus só disse, o que diz a lei? E o doutor da lei falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus concluiu, então faze isso e viverás. Então Jesus mostrou qual é o caminho para a vida eterna, para a salvação, para o reino de Deus, para o paraíso e tal. Amar. Amar e amar. Por isso que no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é a nossa máxima. A caridade é o amor em ação. Então eu disse para ela, falei, olha, eu posso sim usar a palavra, o nome de Jesus, a proposta máxima de Jesus, que está exarada e sintetizada no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, é o amor, a misericórdia, o perdão, a mansuetude. E ela não ficou muito satisfeita, não, ela foi embora bem raivosa, bem... E queria isso, me impor, goela abaixo a doutrina, o conceito, né? A pregação dela, e dizendo que, como espírita, a gente não poderia usar o nome de Jesus. Agora, no livro também, estamos falando da Ditadura na Bíblia, editora do Conhecimento, de Rossano Sobrinho, se afirma que nem tudo o que está na Bíblia está em sintonia com o Evangelho de Jesus. Como assim? É isso mesmo, Rossano? Conta pra gente. Exatamente isso. E aí o fio condutor do nosso livro é justamente esse, mostrar que tem muita coisa no Antigo Testamento que Jesus não aprovou, que Jesus reformulou, que Jesus contestou, que Jesus modificou. O olho por olho, dente por dente. A gente vê cristãos hoje em dia, Damião, falando da destruição dos inimigos, que Deus destruirá os inimigos, orando pela morte de líderes, de políticos. Existe isso na atualidade. Mas o que Jesus falou sobre isso? Jesus disse que deveríamos orar pelos que nos perseguem e caluniam.
e amar os inimigos. Agora, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar N propostas de destruição dos inimigos. Então, não é a mensagem. Eu digo que tem passagens da Bíblia contraditórias e contrárias ao próprio Evangelho de Jesus. A Bíblia pode ser perfeitamente, olha que coisa séria, hein? Perfeitamente usada contra os princípios, os valores do Evangelho. A gente encontra, por exemplo, na Bíblia, isso tudo vai aparecer no estudo do livro, né, em diversos capítulos da obra, que uma capa bonita da minha obra, como que ficou legal, uma capa forte, né, expressiva, da editora do Conhecimento. Mas, por exemplo, tem uma passagem que é dito mais ou menos o seguinte, né? Se o seu filho te perturba, se ele é rebelde, se ele é um bêbado, apresente-o aos líderes da cidade e ele será apedrejado até a morte e você estará livre do mal. Ora, como que um conceito desse, uma proposta dessa, pode vir de Deus? Isso está no Antigo Testamento, né? Então a gente vai encontrar muito material de guerra. O povo parece que prefere o rei Davi guerreiro ao amoroso Jesus Cristo, Daniel, né? Porque cada um se identifica com aquilo que carrega no imo do coração. O Deus dos exércitos. Só que quando se fala o Deus dos exércitos na Bíblia, dos exércitos celestiais, né? Dos mensageiros divinos. Mas muita gente quer o Deus guerreiro, o Deus que manda passar crianças e mulheres no fio da espada, que não é a proposta do Cristo. Então, o nosso livro é para sacudir, fazer refletir e o cuidado. Por exemplo, tem nesse momento no Brasil terreiros de Umbanda sendo invadidos por religiosos e destruídos. E ao final os religiosos colocam na porta do terreiro uma Bíblia, dizendo, aqui ó, é isso aqui que tem que seguir. Em nome de Deus, em nome de livro sagrado. Então, eu digo, a Bíblia, sem passarmos pelos conceitos do Evangelho, pode ser, inclusive, um grande perigo para a humanidade. Porque você vai encontrar de tudo, texto que apoia tudo dentro da Bíblia, que não é um livro, né? Porque muita gente, a Bíblia, um livro que caiu do céu prontinho. Não, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, né? Em certo momento, a igreja organizou os textos, excluiu uns, escolheu outros e montou a Bíblia. Então, não foi a Bíblia que fez a igreja, foi a igreja que fez a Bíblia. Embora, na atualidade, a Bíblia tenha feito muitas igrejas mundo afora, né? Agora, conta pra gente, né? E eu queria que você falasse, ampliasse aí, porque muitos líderes políticos e religiosos do Brasil querem inserir a leitura, o estudo da Bíblia nas escolas públicas. Seu novo livro trata do assunto e o que você pensa a esse respeito, Rossano Sobrinho? O livro trata da questão, inclusive na cidade de Belo Horizonte, né, nossa capital aqui em Minas Gerais, a Bíblia já tem lei regulamentando isso, o uso da Bíblia nas escolas públicas. Muita gente vai pensar assim de forma bem simplória. Ah, que bom, né? Um livro bom e um livro de Deus, né? O meu pensamento, Damião e queridos amigos, a escola pública é laica, a escola é do povo, ali estuda o evangélico, o católico, o espírita, o umbandista, o ateu, né? Se vai estudar a Bíblia, que estude também outros livros. Vamos estudar o livro dos Espíritos, vamos estudar o Alcorão, vamos estudar os livros de todas as religiões, porque é a escola pública do povo. Então eu vejo como um perigo a implantação da Bíblia dentro das escolas públicas, porque isso pode ser direcionado num sentido de manipulação de consciências, né?
esses líderes, o que tem por trás disso? Hoje se fala da teologia do domínio, né? Muitas vezes se fala, o Brasil é de Jesus. Só, mas que Jesus? O Jesus real, que propunha a liberdade de reflexão. O apóstolo Paulo chega a escrever: onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é imposição, não é ditadura. Então, quando eu defino um livro dentro de uma escola pública, um livro de uma religião, ou de algumas religiões, em detrimento de outras, isso é um risco. Ah, mas quem não quiser assistir a aula está liberado. Não, mas ali é uma escola pública. Então, a Bíblia pode ser estudada numa aula de religião, algo assim? Claro que pode, ao lado de outros livros. Então, eu vejo como um grande risco. Na verdade, eu tenho falado isso em algumas palestras, coloco isso no livro. Eu fico muito preocupado porque eu percebo que o fundamentalismo religioso no mundo, porque o subtítulo, né, o livro é A Ditadura da Bíblia, uma análise crítica sobre as escrituras e o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo está muito presente na atualidade do mundo, o fundamentalismo religioso. Né? Nós temos a verdade é essa, todo mundo tem que aceitar. Olha quantas igrejas nós temos. Cada um leu, interpretou da sua forma, fundou a sua igreja. Então, assim, é um risco. Contar até uma experiência curiosa. Há muitos anos aqui na nossa cidade, numa escola pública, na Escola Estadual Interventor Júlio de Carvalho, a filha de um amigo meu, espírita, falou de Chico Xavier na aula de religião. E quando ela falou, a professora virou e disse assim: Chico Xavier é instrumento do diabo, não fale isso, menina. Uma menina novinha, de 9 anos, 10 anos. E a menina chorou muito, chegou em casa chorando, porque sempre ouvia falar de Chico Xavier. E o pai disse: deixa para lá, ela não sabe, coitada, papapá. Muitos anos depois, minha filha, nessa escola, na mesma escola, na hora do recreio, falou da reencarnação com as coleguinhas, falou que existia reencarnação, que a gente voltava, também na faixa aí de uns 8, 9 anos. As coleguinhas correram até a professora e indagaram da professora, né, que a criança acha que o professor sabe de tudo, né? E falaram: professora, a Ângeles, minha filha, né, chama Ângeles, a Ângeles falou que a gente volta, um negócio de reencarnação. E a professora evangélica, muito sabiamente, de uma forma muito gentil, educada e correta, né, disse para as crianças, para os alunos, para as aluninhas: olha, a Ângeles é espírita, ela acredita na reencarnação. Eu sou evangélica, eu não acredito. Então, quer dizer, ela respeitou a crença de minha filha, deu a opinião dela, não negou a crença dela, deu a resposta às crianças. Então, esse é o fio condutor que a gente precisa, de respeito, não é de impor nada. No passado, um professor de religião nas escolas públicas, eu fui professor durante 20 anos, para dar aula ele tinha que ter assinatura ou de um padre ou de um pastor. Ok? E do líder espírita, e do líder umbandista. Então, a gente precisa, penso eu, trabalhar pelo Estado laico sempre, né, para que haja o respeito à diversidade. Há uma frase, um pensamento de Santo Agostinho, fantástico, que ele diz que na diferença haja diversidade, que na semelhança haja unidade e que em tudo haja caridade. Então, na diferença, que a gente conviva com os diferentes, respeitando, na semelhança sejamos unidos e em todas as nossas manifestações tenhamos caridade. Deixa eu conversar mais uma coisinha com o Rossano. Muitas religiões propõem aí o temor a Deus. Eu gostaria de ouvir a sua análise. Isso é coerente com o que o Evangelho propõe? Rossano Sobrinho. Damião, esse conceito vem de Salomão, né? Salomão, no Antigo Testamento, escreve que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Bem, esse temor precisa ser muito bem interpretado, né?
Se significar o respeito às leis divinas de amor, de justiça, de caridade, ainda faz sentido. Mas a verdade é que não devemos temer. Eu não quero que meus filhos me temam, que eles tenham medo de mim, temor a mim. Não, eu quero que eles me amem. E o Pai Celestial? Então, esse é um conceito de controle. Porque as religiões, elas usam muito da culpa e do medo para exercer o controle. Você é um pecador, você deve a Deus, você está em pecado, e você pode ir para o inferno e o diabo ainda te empurrar para lá. Então, assim eu te controlo. Você, com medo do inferno e se sentindo culpado, você está sob controle. E tem que temer a Deus, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre você. Ora, quando eu estabeleço que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, não tem erro, e nós estamos mostrando aqui que não é isso, né? E tem que ler o livro para aprofundar nessa reflexão. E isso na mão de um líder ungido por Deus, olha o peso da palavra de um indivíduo assim, sobre consciências fragilizadas, né? Muitas vezes sem preparo, despreparadas, simples, né? Simplórias. Então é algo muito sério. Então não é temor a Deus, é amor a Deus. Jesus muda toda essa linguagem, né? Ele propõe amar a Deus, o amor ao Pai. Ele chama Deus de Pai. Não é mais o Senhor dos exércitos, vingativo, iracundo. É o Pai amoroso, é o paizinho que cuida dos seus filhos. Então, temor a Deus, a nosso ver, não faz nenhum sentido. Gera perturbação. Há estudos que mostram, pesquisas, que muitos indivíduos internados em clínicas psiquiátricas passaram por lavagem cerebral religiosa, de fundamentalistas, de fanatismo, e isso gera uma perturbação tremenda. Não é isso. Repito o conceito paulino, onde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espiritismo é lindo nesse sentido, que ele é dialético, ele propõe a reflexão. Você não tem que aceitar nada, né? Você vai refletir. Há uma passagem até curiosa, Damião, de um indivíduo que, certa feita, ele era espírita, um homem muito simples, trabalhava numa casa espírita, cuidava do jardim do centro, e um dia ele, refletindo, ele pensou, vou lá no Chico Xavier. Aí foi até Uberaba, e ele falou, Chico, diante do Chico, eu vim aqui te dizer que reencarnação não existe. O Chico olhou, muita gente em volta, e o Chico Xavier olhou para ele com todo carinho e falou, meu irmão, não existe, não. Não, Chico, eu vim te alertar. Eu estive analisando, refletindo, reencarnação não existe. E aí o Chico virou e falou assim, meu irmão, então não existe. O homem saiu feliz, foi embora, continuou trabalhando no centro, cuidando do jardim do centro, né? Isso muito antigamente. Passaram-se uns 5 anos. O indivíduo está lá no centro, refletindo, estudando, de repente ele chega à conclusão de que realmente reencarnação existe. Falou, gente, eu tenho que ir lá no Chico. Viajou de novo a Uberaba, foi até Chico Xavier e chegou lá e falou, Chico, eu vim te falar, te dar um alerta. Eu cheguei à conclusão que reencarnação existe. Aí o Chico olhou para ele. E antes disso, quando ele tinha concordado com o cidadão de que reencarnação não existia, quando o indivíduo foi embora, um amigo ao lado do Chico, trabalhador espírita, falou, Chico, você não esclareceu o nosso irmão? Ele falou que reencarnação não existe, você concordou com ele? Eu disse, não, ele só afirmou, ele não me perguntou nada, então não respondi, eu só, ok. Aí, na segunda vez, ele foi lá, Chico, reencarnação existe. Eu cheguei à conclusão, e existe mesmo. A justiça e a misericórdia divinas só podem existir através da lei da reencarnação. Aí o Chico olhou e falou, existe, meu filho? Existe, Chico. Então, existe. Então, assim, não violentar as consciências, né? A doutrina espírita, que nós nem temos um proselitismo de querer arrebanhar pessoas, converter ninguém, mas gerar reflexão. Leon Denis, o grande filósofo espírita, dizia que o espiritismo é o futuro das religiões. O espiritismo apresenta as teses, as propostas, para que cada um, no desenvolvimento de sua autonomia, vá encontrando o caminho do bem, da verdade e da luz. Agora,
Eu queria falar contigo e com um amigo ouvinte, um dos capítulos do livro A Ditadura da Bíblia, do Rossano Sobrinho. Um dos capítulos tem o título ali, Jesus, a chave para estudar a Bíblia. Qual é a proposta desse capítulo? Conta pra gente. É dentro desse fio condutor mesmo que eu estou dizendo. Nós temos visto que muitas religiões têm preferido o Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar muito material de controle, de medo, de temor, de domínio, de vingança, né? Até uma frase do Rubem Alves, o grande psicanalista, filósofo, escritor brasileiro, sobre o inferno. Rubem Alves escreveu algo assim: para se acreditar no inferno, tem que se ter muita vingança para realizar, né? Porque aí você acredita naquilo e para lá você manda todos os seus inimigos, né? Então, as pessoas distanciadas do evangelho, da proposta de renovação, de amorosidade, de fraternidade, de mansuetude, elas se identificam muito com o Antigo Testamento. Porque não é fácil. É fácil carregar Jesus no peito, o difícil é ter peito para seguir Jesus, a proposta real do perdão, da misericórdia, da compreensão, da tolerância, né? Jesus é um grande desafio. É a celebridade mais desconhecida da Terra. Parece um paradoxo, né? Que todo mundo fala de Jesus, mas o sermão do monte, onde está a síntese, né? Muita gente não estuda, aquilo não é tão divulgado, tão pregado nas religiões. Então, fica-se muito em cima do Antigo Testamento. Então, nesse capítulo, a gente fala que é preciso passar a Bíblia toda pelo crivo do Evangelho de Jesus. Tudo que a gente lê na Bíblia tem que passar pelo Evangelho. Por exemplo, vou pegar uma questão polêmica, tem um capítulo na obra, não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas eu já vou adiantando aqui, sobre homossexualidade. Se alguém falar, mas a Bíblia condena a homossexualidade, eu vi uma cena jornalística de jovens sendo atacados no rosto. Uma pessoa com uma lâmpada fluorescente quebrou na cara de 2 jovens que passavam em São Paulo por uma avenida por eles serem gays. E, quando o indivíduo foi à delegacia, ele não tinha justificativo, os rapazes não tinham feito nada, simplesmente porque os rapazes eram homossexuais. Aí a gente vê religiosos condenando a homossexualidade, atacando. E a Bíblia condena? Infelizmente, sim. O Antigo Testamento, né, é dito que o homem não se deite com outro homem, porque isso é abominação ao Senhor. E Paulo afirma que os efeminados não entrarão no reino dos céus. Alguns dizem que a tradução foi errada, porque tem tradução e tem traição, né? Tem muita tradução que é traição. Como, por exemplo, tem Bíblia que tem a palavra espírita no lugar da palavra feiticeiro. Alguém foi traduzir, e, em vez de traduzir, traiu o texto. Mas, então, dizem que Paulo estava falando que os tímidos não entrariam no reino dos céus e, ao traduzir, em algum momento, colocaram os efeminados. O fato é que está aí nas Bíblias da atualidade esses textos. A pessoa lê, é a palavra de Deus, está aqui. Mas e Jesus? O que Jesus falou sobre isso, sobre homossexualidade? Porque desde que o mundo, desde que o mundo existe a homossexualidade. Jesus não falou nada. Nada. Então, quer dizer, isso não foi importante. Não é sobre isso que o Evangelho vem falar. O Evangelho fala de amor. Dizem que um casal gay, certa feita, foi até Chico Xavier para consultá-la a respeito. Eram trabalhadores espíritas, eram 2 rapazes e viviam juntos. E eles estavam em dúvida sobre a questão da homossexualidade, sendo homossexuais. E quando viram Chico Xavier no trabalho dele, lá, aquela multidão, mães chorando, aflitas, eles não tiveram coragem de indagar ao Chico sobre a questão da homossexualidade. Mas quando estavam se retirando, o Chico chamou
em particular, e disse para eles, sem que eles dissessem nada: meus filhos, Deus não está tão preocupado com o que fazemos do umbigo para baixo. Deus está muito preocupado com o que fazemos do umbigo para cima. A gente sabe, queridos amigos, que a promiscuidade, o desequilíbrio sexual é um problema sério para o espírito imortal. Mas isso não tem a ver necessariamente com a homossexualidade, com a transexualidade. Isso é uma questão da criatura humana. Quantos heterossexuais são promíscuos? Então, é preciso estudar Jesus. O cristianismo parece ter se afastado de Jesus. Então, em nome de Deus e da Bíblia, a gente defende armas, a gente ataca homossexuais, a gente propõe absurdos. E nada disso passa pelo crivo da proposta do manso Rabi da Galileia, que disse a Pedro, quando Pedro decepou a orelha do soldado Malco: Simão, embainha a tua espada, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Muito legal esse papo aqui com o Rossano Sobrinho. E nós ouvimos sempre nas religiões cristãs que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse conceito é coerente, Rossano? Como estamos falando, nada coerente, né? A palavra de... A questão, Damião e amigos, é quem disse? Porque a Bíblia não afirma que ela é a palavra de Deus. Há uma passagem que diz que toda a escritura é inspirada de Deus, algo assim. Mas a Bíblia nem existia quando isso foi escrito. A Bíblia, em certo momento, no século IV, a igreja reuniu, como eu disse, alguns textos e formou a Bíblia. Então, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é uma criação, um pensamento dos religiosos que usam a Bíblia. Entendeu? Muitos textos foram excluídos, considerados não canônicos. Com a Reforma Protestante, por exemplo, Lutero tira alguns livros da Bíblia Católica e a Bíblia vem sendo construída e reconstruída e traduzida e traída ao longo dos séculos. Poderíamos dizer que a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra do alto, é a mensagem do alto. Para nós espíritas, por isso os espíritos afirmam, é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia. Então, a Bíblia dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, há passagens curiosas, por exemplo, que eu elucido no livro. Por exemplo, foi realizado um censo em Israel na época do rei Davi. Um livro da Bíblia diz que Deus inspirou Davi a realizar esse censo. E outro livro da Bíblia diz que Satanás incitou Davi a realizar o censo. Isso não pode ser a palavra de Deus, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Na verdade, houve o fato histórico do censo, um autor registrou o que ele entendeu, a interpretação pessoal dele, e outro autor registrou o que ele entendeu. Outra coisa muito curiosa, no Antigo Testamento, vários homens estiveram face a face com Deus. E no Novo Testamento é dito que ninguém pode ver Deus. Paulo diz que ninguém nunca viu Deus. Então, são contradições, são coisas que não batem e, portanto, não pode ser a palavra de Deus. E quando a gente abraça esse conceito, que a cristandade quase inteira abraça, o perigo é esse, a gente pegar um texto que propõe a morte de alguém, né? Um texto que propõe a condenação de certas minorias, um texto que ataca pessoas e dizer, está aqui, ó, é a palavra de Deus. Em Deuteronômio 18, está escrito na Bíblia, eu vou citar as Bíblias, porque está lá, na Bíblia Testemunha de Jeová e na Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica, está lá, não consulteis os espíritas, Deuteronômio 18. Mas a palavra espírita não existia na época que o texto foi escrito. Nos livros, nos textos mais antigos, a palavra era feiticeiro, para não consultar os feiticeiros. Aí um tradutor traidor
vai lá e substitui a palavra feiticeiro por espírita ou médium espírita. Uma pessoa simples, que está entendendo que aquilo é a palavra de Deus, um líder árabe que está vendo, não vai lá no centro espírita, não, não conversa com espírita, não. Está escrito aqui, não consulteis os espíritas na palavra de Deus. Pronto. A pessoa simplória, crédula naquilo, sem informação, sem entendimento. Pronto, nunca vai ler um livro espírita, né? Então, é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que esse livro foi escrito, e eu fico muito feliz, algumas pessoas já estão lendo, me dando um retorno, um livro que pode esclarecer muita gente. E aí, né, Rossano, a gente para ver, e isso acontece dentro da doutrina espírita, esse exemplo que você está falando da tradução, e aquelas histórias, né? Você para e fala, poxa vida, a tradução fala uma parte, a gente vê muito, eu estava falando da doutrina espírita, a doutrina, para mim, ela é maravilhosa. Porém, é aquilo, né? Os espíritas, né? Os espíritas, às vezes, nem tanto, né, Rossano? E aí, aquilo, né? Está lá a Bíblia, mas e o ser humano, para colocar aquilo que a gente coloca muito, né? Como é que ele vai experimentar? Como é que ele vai exercitar aquilo que Jesus nos ensinou de colocar em prática tudo isso, Rossano? Eu penso, Damião e amigos, que a gente não pode perder algumas referências, né? Vejamos, por exemplo, o codificador Allan Kardec, ele, quando vai falar da biblioteca espírita, ele propõe que a biblioteca espírita tenha, evidentemente, livros espíritas, livros de história e até livros contrários ao espiritismo. Olha a lucidez de Kardec, promovendo o pensamento, a reflexão, a razão, um culto racional, né? Como fala Paulo. O que a gente vê hoje é emocionalismos, é controle, é manipulação psicológica e emocional. Então, usar a ferramenta que Deus nos deu. Se a razão não consegue assambarcar, e realmente não consegue, toda a realidade de Deus e da obra universal, porque a nossa razão ainda é limitada, mas nem por isso vamos deixá-la de lado e aceitar qualquer coisa cegamente. A questão é que o medo, que é proposto, né, em algumas religiões, impede o indivíduo de pensar. Só dele cogitar algo, ele já tem medo de ir para o inferno. Porque tem religião que fala muito mais do inferno, do diabo, do que de Jesus Cristo. O medo está ali o tempo todo exercendo um certo controle. E isso, nós espíritas, muitos de nós somos ex-católicos, ex-protestantes, dessa vida ou de outras, né? A gente ainda traz esse ranço, esse religiosismo, né? O professor Herculano Pires tem um pensamento fantástico, né? Ele diz que a doutrina espírita é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. Quer dizer, os espíritos superiores. É bom, por isso é muito importante, Damião e amigos, separarmos o espiritismo, a filosofia espírita, do movimento espírita. Nós, espíritas, somos seres imperfeitos, né? E nós vamos vivenciando a nossa espiritualidade de acordo com o que damos conta, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E muita gente também não estuda, Damião, né? Muita gente vai para o centro espírita. Hoje, por exemplo, muitos centros espíritas trabalham em torno de curas. Tudo bem, nenhum problema, nada contra a mediunidade de cura, ela está aí a serviço do bem e tal. Mas o epicentro do espiritismo é o estudo. Grupos de estudo, reflexão sobre o conteúdo da doutrina, do evangelho, que propõe a renovação essencial da criatura humana. Porque todo o restante é secundário. Vamos curar o corpo, mas vai morrer do mesmo jeito, vai desencarnar do mesmo jeito. Então, não podemos perder esse eixo. Mas se propõe uma reunião de cura, por exemplo, os centros lotam, porque todo mundo quer cura. Ou uma reunião de psicografia, todo mundo acata de uma mensagem. Se o estudo do evangelho, o estudo dos conceitos espíritas, aí já é algo mais difícil, né? Muita gente não encara. Então, eu penso que o trabalho tem que prosseguir,
convidando as pessoas às leituras, aos estudos, aos grupos de estudo. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? Estudar, conhecer. O doutor Alírio de Cerqueira Filho, um psiquiatra e autor espírita, ele fala que o primeiro degrau é saber. O primeiro degrau da caminhada espírita. Então, você tem que... Como é que eu sei, né? Paulo dizia que a fé vem do ouvir. Então, podemos dizer que a fé vem do ouvir, do ver, do ler, né? Do refletir. Para depois o indivíduo sentir. Então, ele tem que saber, ele tem que estudar, para depois começar a sentir e, por fim, começar a viver, a colocar em prática a vivência do bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar, adestrar as suas más inclinações. Essa é a proposta do Espiritismo. Não adianta conhecer a geografia do mundo espiritual, ter lido toda a codificação, se não estivermos no esforço da nossa renovação pessoal, da nossa transformação para melhor, de nos tornarmos seres mais pacientes, mais amorosos, mais éticos, mais lúcidos, a serviço na construção de um mundo melhor. O que a doutrina nos traz é justamente essa proposta de nos renovarmos diariamente para renovarmos a Terra, implantando aqui um mundo melhor. Olha que papo gostoso com o Rossano Sobrinho, ele que está lançando A Ditadura da Bíblia, da editora do Conhecimento. Rossano, já estamos terminando aqui o programa Sensibilidade, mas ainda espaço para que você possa nos deixar uma mensagem final àqueles que nos acompanharam aqui no programa Sensibilidade. Rossano Sobrinho. Muito bem. Eu quero encerrar com uma historinha engraçada, interessante. A historinha de 3 pedreiros que estavam trabalhando numa grande construção e um jovem aproximou-se do primeiro, que estava ali suarento, cansado, sisudo, com cara feia, trabalhando debaixo de um sol muito quente. E o jovem perguntou: o que você está fazendo aí? E o homem nervoso respondeu: você não está vendo que eu estou assentando tijolo? O jovem caminhou até o segundo indivíduo, que também estava trabalhando na construção, e perguntou: meu irmão, o que você está fazendo? E o homem nervoso disse: você não está vendo? Eu estou aqui assentando tijolo. O jovem acercou-se do terceiro pedreiro. Viu que ele também estava suarento, cansado, e perguntou: meu irmão, o que você está fazendo? Mas o terceiro pedreiro estava com um semblante um pouco mais leve, mais tranquilo e até feliz. Olhou para a construção toda, olhou para o jovem e disse: eu estou construindo uma belíssima catedral. Penso que o conhecimento espiritual, o conhecimento que o Espiritismo nos oportuniza, é de vivermos como esse terceiro pedreiro. Estamos aqui construindo uma belíssima catedral. Há os desafios, as circunstâncias difíceis, mas tudo isso passa. Tudo isso é material pedagógico a serviço da nossa evolução. A nossa meta é crescer, é evoluir intelecto-moralmente, vencendo as nossas dores, os nossos dissabores, as nossas limitações, na construção de uma belíssima catedral, que é a vida feliz. Então, eu penso que o conhecimento espiritual sério, verdadeiro, a busca séria e verdadeira, nos conduz à felicidade, à paz, à plenitude e à harmonia. E como falta isso à criatura humana? Quantos levantam de manhã e não sabem por que levantam? Caminham e não sabem por que caminham. Quando a gente tem a consciência de que estamos na Terra construindo um mundo melhor e nos desenvolvendo para melhor espiritualmente, que somos espíritos imortais, filhos de Deus, tudo se renova e tudo tem um significado muito melhor. Gratidão profunda pela oportunidade da Damião de estar aqui com vocês e sigamos aí nos esforços do bem. Obrigado, papo gostoso aqui com o Rossano Sobrinho, que ele que está lançando A Ditadura da Bíblia na editora do Conhecimento. Rossano, gratidão, gratidão, gratidão. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.